Itália, ano 79 d.C. A próspera cidade romana de Pompeia é assolada pela erupção do Monte Vesúvio, que eles não conheciam como vulcão. Não foi uma erupção como conhecemos. Esta arremessou grandes pedaços de rochas em chamas sobre a cidade, num bombardeio que provocou pânico e incêndios. A explosão destruiu diversas cidades na Baía de Nápoles, em 24 de agosto de 79, como Pompeia, Herculano, Oplontis e Estábia. Estas foram cobertas por uma poeira negra, vulcânica, muito tóxica. No final do século XVI, um arquiteto italiano descobriu as ruínas de Pompeia por acaso. Arqueólogos começaram a escavar a cidade em 1748. E sua história, a partir daí, passou a ser contada. Olá, pessoal! Sou Luizinho Filho, direto de Pompeia. Antes de mais nada, quero agradecer ao professor mestre de História e guia Marco Nielli. Sem ele, este vídeo não seria possível. Eu e o professor Marcos começamos nossa visita caminhando pelas bem preservadas ruas de Pompeia, este que é um dos sítios arqueológicos mais bem preservados da humanidade. Então, seguimos pela Via Marina, admirando o legado de uma tragédia. No entanto, esse elemento trágico é incrivelmente encantador aos nossos olhos. Historiadores costumam dizer que a cidade de Pompeia e região foi fundada ainda na Idade do Bronze, algo entre 3000 a 1200 a.C., e que ao longo dos anos teve o domínio de outros povos como oscos, gregos, etruscos e sanitas. Foi inclusive durante as guerras sanitas, aproximadamente 300 a.C., que os romanos conseguiram conquistar a região. Pompeia, como toda cidade próspera romana, possuía estabelecimentos localizados nas ruas para a comercialização de alimentos diversos, desde animais vivos a comércio de cereais, verduras e frutas, muitos deles exibidos em balcões de pedra, com aberturas circulares profundas onde eram exibidos os produtos. Mas não eram só alimentos típicos de uma feira que eram comercializados. Recentemente, precisamente em dezembro de 2020, escavações encontraram um fast food romano. Acreditem, na época chamado de Thermopolium, ou seja, serviam comidas quentes diversas ao público. Os balcões eram semelhantes ao dos balcões de cereais, porém mais chamativos e trabalhados. Afinal, até hoje usamos o ditado que a aparência é a alma do negócio. E a comida bem apresentada é a porta para a clientela. Vocês não acham? Este termopólio foi o mais bem conservado de todos já encontrados em Pompeia. Pompeia é um local que fervilha de história e sentimento, que sentimos quando percorremos os diversos caminhos à nossa disposição. Arqueólogos dividiram Pompeia em 9 regiões. Cada região foi dividida em quarteirões. Estamos agora na Régia 6, onde estaremos entrando neste momento na residência chamada Casa do Fauno, que na realidade é uma vila que pertenceu a ricos patrícios Cassi e encontra-se localizada naquele que foi o bairro residencial famoso da cidade, com habitações itálicas do tipo samita do século IV e III. O lugar recebeu este nome por causa de uma estátua de bronze
que representa um fauno dançarino, localizado originalmente na lateral do implúvio, espécie de tanque para juntar águas pluviais. Foi, entretanto, movida para o centro, como se pode ver na figura. Fauno era uma figura da mitologia que os romanos associaram a Pan e aos sátiros, ou ainda aos seguidores selvagens do deus grego do vinho e da agricultura, Dionísio. Não há como negar a beleza e a grandiosidade desta casa, que mesmo após 1900 anos, ainda encanta os nossos olhos. Acredita-se que um dos seus últimos ocupantes foi um importante general romano. E virando a página, seguimos para a Régia 7, para conhecer uma outra casa importante de Pompeia, não pelo luxo, mas pelo seu uso. E já tem fila 1900 anos depois. É o lupanar. Lupanar em italiano, termo utilizado para designar os bordéis ou prostíbulos da Roma antiga. E pelo visto, ainda atrai muita gente. Os quartos de serviço eram pequenos, como também era o estabelecimento. E as camas de pedra nos dá a impressão de que os romanos talvez fossem homens muito pequenos. Nas paredes tinham pinturas com temas eróticos e as estradas tinham como indicadores do caminho para o estabelecimento símbolos fálicos. Seguimos agora para conhecer outras das casas importantes de Pompeia. A Casa dos Vétis, ou Vécios, é uma das mais célebres e luxuosas residências da antiga cidade romana de Pompeia. Uma domus e não uma vila. A casa foi preservada juntamente com o resto da cidade pela erupção do Vesúvio em 79 e recebe este nome em homenagem aos seus proprietários, dois libertos bem-sucedidos, Áulio Vécio Conviva, um sodal augustal, e Áulio Vécio Restituto. Como toda casa romana da época, um deus era escolhido para a sua proteção. E a Casa dos Vétis escolheu o deus Príapo, o deus da fertilidade. Como destacado nas estátuas e nos afrescos. A escavação cuidadosa da casa preservou quase todos os afrescos de suas paredes, que foram terminados depois do terremoto de 62, no estilo chamado pelos historiadores de arte de quarto estilo pompeiano. Contudo, podemos observar o modo como a burguesia afirmava o seu prestígio através da construção de edifícios luxuosos, semelhantes ou até superiores aos da aristocracia.
Esta casa é um documento essencial para o estudo da pintura clássica romana e é também uma das mais importantes construções da cidade de Pompeia. Sua beleza realmente impressiona até os dias de hoje. A Casa de Menandro é uma das casas mais ricas e magníficas da antiga Pompeia, em termos de arquitetura, decoração e conteúdo, e cobre uma grande área de cerca de 1.800 metros quadrados. Sua qualidade significa que o proprietário deve ter sido um aristocrata envolvido com a política com grande gosto pela arte. Esta casa foi escavada entre novembro de 1926 e junho de 1932. A propriedade é conhecida como a Casa de Menandro porque há um afresco bem preservado do antigo dramaturgo grego Menandro em uma pequena sala fora do perístilo. Porém, alguns especulam que a pintura não é realmente de Menandro, mas sim do dono da casa ou de outra pessoa lendo obras de Menandro. A casa incluía outros afrescos, incluindo um retratando a morte de Lacon. Alguns especulam que a casa pode ter pertencido a um magistrado local. Mas, independente de quem tenha sido seu proprietário, a sua grandiosidade se iguala à da Casa dos Betti e outras casas existentes em Pompeia. Estando em Pompeia, este com certeza é um dos locais que deve ser visitado de qualquer maneira. A cada caminhada pelas vias desta outrora cidade perdida, nos conectamos com a sua história, além de sermos um testemunho da vida cotidiana de Pompeia. E seguindo o caminho, agora nós passamos pelo Anfiteatro Romano de Pompeia. O Anfiteatro de Pompeia foi uma construção com capacidade para 20.000 espectadores, quantidade suficiente para acomodar toda a população da cidade romana de Pompeia e mais seus visitantes, que por sua vez era um número quase igual ao de habitantes. O anfiteatro abrigava jogos financiados por moradores emergentes da cidade que quisessem ter influência política, ou por governantes que desejassem se manter no poder. Os jogos mais comuns no anfiteatro eram exatamente as batalhas de gladiadores. Batalhas essas que levavam o povo ao delírio. O Grande Teatro de Pompeia faz parte de um complexo de edifícios públicos de entretenimento no setor
sudoeste da cidade romana. Pompeia possuía 2 teatros, o Grande Teatro e o menor, também chamado de Odeon. Ambos os teatros apresentam características arquiteturais dos teatros gregos, como os demais teatros romanos. Vamos entrar agora no complexo de termas centrais. A construção destas termas nunca foi terminada, revelando que a obra deve ser datada dos últimos anos da cidade que antecederam a erupção do Vesúvio. Este modelo de termas, apesar de inacabadas, assinalavam a chegada de transformações na arquitetura das termas em geral. Recentes escavações em suas ruínas encontraram um esqueleto de uma criança de aproximadamente 8 anos, que supostamente aqui se escondeu na esperança de fugir da erupção. Estamos chegando agora no Fórum de Pompeia. Era o local onde se concentrava a vida pública e administrativa da cidade. Aqui no extremo sul do Fórum, a magnífica Basílica. Este monumental edifício de estilo grego é o lugar onde as questões da lei e da justiça eram discutidas. É a mais antiga basílica romana conhecida, com arquitetura que desde então se tornou um pilar de igrejas e edifícios neoclássicos em todo o mundo. A palavra basílica significa real, e esses edifícios certamente corresponderam ao nome. Logo, comumente, ao ser um dos maiores edifícios do Fórum, uma basílica era usada como local para audiências judiciais. Além disso, servia para reunir grandes grupos para discutir negócios e questões jurídicas, também para exercer funções oficiais ou públicas. A Basílica de Pompeia ficava no centro de tudo, localizada na praça principal do Fórum. Assim, é a basílica mais antiga que existe e remonta ao século II a.C. Como todas as boas cidades romanas, Pompeia tinha um fórum. Essa grande praça pública era o centro da vida política, religiosa e comercial da cidade, onde homens de togas conduziam negócios sérios, e também a parte religiosa, onde eram encontrados diversos templos. Embora agora seja uma sombra de sua antiga glória, o Fórum ainda é uma visita obrigatória em Pompeia. Outrora, o poderoso santuário de Júpiter e o templo de Apolo certamente tenham visto dias melhores, com pouco restante, além de suas fundações desmoronadas e algumas colunas truncadas. Porém, eles ainda oferecem um retrato extraordinário da vida diária nos tempos antigos, conforme você vagueia livremente por eles. Os banhos públicos eram bem populares em Pompeia, como em qualquer cidade romana, e usados no dia a dia pelos moradores. As termas do Fórum parecem ter sido um dos estabelecimentos mais elegantes da cidade, a julgar por sua suntuosa decoração,
e foram construídas quando Pompeia já estava sob pleno domínio de Roma. As termas do Fórum dispunham de seções separadas para homens e para mulheres. Agora estamos chegando no Templo de Apolo, dedicado ao deus grego e romano. O templo foi construído em 120 a.C. e está localizado no Fórum, um dos edifícios religiosos mais importantes da cidade. O Templo de Apolo é um períptero com 48 colunas iônicas, localizado no topo de um alto pódio com um imponente conjunto de degraus, uma bela mistura das arquiteturas grega e italiana. Seguimos agora ao templo dedicado à deusa Vênus, localizado próximo à Porta Marina. O antigo templo foi destruído pelo terremoto que atingiu em 62 d.C., mas posteriormente os pompeianos começaram a construir um novo templo, porém não chegou ao término devido à erupção do Vesúvio em 79. O Templo de Ísis é um templo romano dedicado à deusa egípcia Ísis. Este pequeno e quase intacto templo foi uma das primeiras descobertas durante a escavação de Pompeia em 1764. Acredita-se que o culto de Ísis tenha chegado a Pompeia por volta de 100 a.C. O templo existente foi construído após a destruição do seu predecessor no terremoto de 62. Chegamos agora no depósito de artefatos, situado no Fórum de Pompeia, local de trabalho e catalogação arqueológica. Encontra-se nesse local moldes de gesso de corpos humanos, ânforas e vasos cerâmicos diversos, além de outros objetos de extremo valor. No local também são guardados moldes de corpos petrificados encontrados em escavações recentes. Agora vocês vão ver um cenário intrigante e assustador de formas petrificadas de humanos e de animais. A erupção, com cerca de 4 quilômetros cúbicos de cinzas e rochas, soterrou a cidade e aproximadamente 2.000 habitantes sucumbiram sob várias camadas piroplásticas, que é o conjunto de gás quente de material vulcânico, cinzas e fragmentos de rochas. As cinzas espalharam-se por Pompeia, petrificando-a e a seus habitantes, conservando os corpos. Agora seguimos em direção
para as ruínas de uma das mais suntuosas vilas romanas, a Villa dei Misteri. Para a alegria de arqueólogos, historiadores e amantes da arte, teve apenas pequenas danificações por ocasião de seu soterramento, e que manteve milagrosamente preservados um conjunto de afrescos de valor inestimável. Este maravilhoso afresco da cena em questão, como vocês podem ver, encontra-se localizado na parte da frente da vila, no seu cômodo mais importante, conhecido como triclinium ou sala de jantar. E algo dessa magnitude só poderia ser feito por alguém muito rico. Estudiosos de arte acreditam que a imagem se refere a um ritual de ingresso de uma jovem como mulher na sociedade da época, quando a novata passava por uma morte e um renascimento simbólico. Seria este, então, um culto de mistério greco-romano, daí o nome Villa dei Misteri. O ritual estaria ligado a Dionísio, deus da agricultura e da natureza, da fecundidade, da alegria e do teatro, inspirador da fertilidade e também chamado deus do êxtase, conhecido na mitologia romana como Baco. Agora sigamos para a última parte da nossa visita, que é o Antiquário de Pompeia. O Antiquário de Pompeia foi construído por Giuseppe Fiorelli entre 1873 e 1874, na área abaixo do terraço do Templo de Vênus, com vista para a Porta Marina. Foi palco da exposição de uma seleção de achados originários de Pompeia, representativos da vida cotidiana da antiga cidade, bem como de moldes das vítimas da erupção. Em 1926, foi ampliado por Amedeo Maiuri, que, além de adicionar grandes mapas indicando os desenvolvimentos atualizados das escavações desde 1748, e aumentando a coleção com novos achados da Vila Pisanella de Boscoreale, bem como escavações mais recentes da Via della Abundanza, traçou um percurso que guiou o visitante pela história de Pompeia desde suas origens até a erupção. Infelizmente, apenas 18 anos depois, o edifício foi seriamente danificado por um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial em setembro de 1943. Mas graças às obras de restauração de Maiuri, em 13 de junho de 1948 foi reaberta aos visitantes como parte das comemorações do segundo centenário das escavações de Pompeia. Danificado novamente, desta vez pelo terremoto de 1980, fechou ao público. No entanto, em 2016, após 36 anos, foi reaberto ao público sob as novas roupagens de centro de visitantes e espaço museológico. E no dia 25 de janeiro de 2021, o Antiquarium foi inaugurado com um novo layout, tornando-se um espaço museológico dedicado à exposição permanente de achados que mostram e narram a história de Pompeia. Desde a era samita, século IV a.C., até a trágica erupção de 79. Além dos artefatos mais famosos do imenso patrimônio de Pompeia, como os afrescos da Casa da Pulseira de Ouro, o Tesouro de Prata Moredine e o triclínio da Casa de Menandro, achados desenterrados pelas escavações mais recentes realizadas pelo Parque Arqueológico também são exibidos, incluindo fragmentos de estuque de primeiro estilo das falsas da Casa de Orion, o tesouro amuleto da Casa com Jardim e os moldes recentemente produzidos das vítimas da Vila Civita de Iliana. Para quem gosta de arte, design, cultura e história, visitar
o antiquário é um prato cheio. Por isso, eu digo a vocês, não deixem de passar pelo antiquário na saída da sua visita a Pompeia, pois vale muito a pena. Existem duas formas de se chegar a Pompeia. Se você passa férias em Roma, você tiraria um dia para um bate-volta. Mas existem também aqueles que preferem ir para o sul e ficar em Nápoles. Foi a cidade escolhida para partir para Pompeia. A distância é de apenas 25 quilômetros. E você pode ir de trem, de carro ou de ônibus. Ao fim deste vídeo, deixarei um passo a passo de como chegar em Pompeia a partir de Nápoles ou a partir de Roma. Bem, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, de curtir. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos ou seus seguidores. E por fim, se você ainda não for inscrito, inscreva-se para receber todas as novidades do nosso canal Bom de Viagem. E olha, pessoal, se você quer viver e ser feliz, é bom viajar. E assim como eu, se tornar um bom de viagem. Até a próxima! Partindo de Nápoles, você precisa chegar à estação central de Nápoles na Praça Garibaldi. Estando lá, você deve procurar a linha circunvesuviana, geralmente no piso inferior, pois se trata de um trem urbano e simples. Estando aí, você só precisa comprar o ticket no guichê ou na máquina por €3,30. O percurso leva no máximo 38 minutos. Você chegará em Pompeia na estação Pompei Scavi, Villa dei Misteri. O trem é da linha Nápoles-Sorrento. Chegando na estação, sai à direita, caminha um pouco e você chega ao pórtico da Porta Marina, uma das entradas das escavações. Os ingressos individuais de Pompeia, comprando pelo site, sai por €21. Comprando no local, €18. Mas existem diversos outros valores que podem ser com guia, sem guia, excursão ou prioritário. Aí os valores são um pouco mais altos. É isso aí, tenham uma boa viagem.